Itaenga Notícias. Pronto, minha gente, a conversa a partir de agora será com Luiz Damião. O assunto é política. Luiz Damião, boa tarde. É sempre motivação de alegria receber você, que já tem carteirinha assinada no programa, né? Tantas entrevistas já fizemos sobre sindicato, né? Sobre agricultura familiar. E hoje você volta a este programa. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde a todo ouvinte da Itaenga FM. Boa tarde em especial também aos pessoal lá do sindicato, a toda a diretoria, funcionário. Um abraço também à minha esposa, minhas duas filhas que estão na sintonia. Mandar um abraço aqui também ao meu irmão toda do armazém e a Milena. Em nome deles, cumprimento todos os colaboradores. Manuel Antônio, aqui presidente da rádio, que admiro bastante. Mandar um abraço também aí pro amigo Pedro Epifânio e também pros colegas pré-candidatos do partido do PT. E também mandar um abraço, Júlio Filho, que até pediram, passando lá agora de manhã, pediram que assim que você pudesse reforçar, aqueles pessoal que iniciava aquela feira lá na entrada do Arrombado, né? Aí eu passei lá de manhã, dei uma prestigiada. Tá rolando a feira? Tava rolando a feira, disseram que é de 7 às 2 horas da tarde. Aí disse quando? Você sexta e sábado. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Aí tem uma diversidade legal, uma iniciativa de umas mães de família. E assim, eu passei lá, disse, aí eu comentei que estava com você, disse, manda um abraço a Júlio Filho, diga aí se puder reforçar na sexta e sábado, de 7 às 2 horas da tarde. Tá lá uma iniciativa de algumas mães daquela comunidade. E é importante iniciativa como essa, a gente tá podendo apoiar. Comprar também, né, Luiz Damião? Comprar também, tem tomatinha cajá, tem abacaxi, tem goiaba, tem uns biscoitos lá fabricados pela comunidade, tem... Assim, tá uma diversidade bem legal, né? Tem alguns artesanatos, tem algumas bijuteria, algumas coisas eles estão se organizando lá. Então, quem passar por essa região aí, né, do sítio Arrombados, né, Luiz Damião? Isso. Prestigiar. Sábado, sexta e sábado, de 7 da manhã às 2 da tarde, né? Vamos comprar também dos produtores pequenos aqui de Lagoa de Itaenga, né? Para ajudar eles nesse momento, principalmente de pandemia. Mas, Luiz Damião, o assunto da gente é política, né? Você que contribuiu tanto aí com o Sindicato dos Trabalhadores, está em luta aí com os agricultores, esteve aí à frente do sindicato por muito tempo. E por que você agora decide ingressar? Porque você lutava anteriormente pelas políticas públicas, né? E agora vem com as políticas partidárias, né? Hoje buscando fincar os pés, né? Querendo buscar um espaço na Câmara Municipal de Vereadores. A partir de que momento você tomou essa decisão? Júlio Filho, na verdade, hoje o Luiz Damião, natural ali da comunidade do Marreco, né? Como você já bem apresentou. Nós do movimento sindical, nós na verdade fomos convocados. Existe um projeto do movimento sindical, um projeto esse aderido pela Federação da FETAP e também pela CONTAG e também pelos gabinetes do deputado Doriel Barro e também do deputado Carlos Vera, que em todos os municípios do estado de Pernambuco foi selecionado liderança sindical para concorrer às eleições municipais, tanto na qualidade de vereador, vereadoras, prefeito, vice-prefeito, porque o nosso projeto é o seguinte, é fortalecer o município para transformar o Brasil. Qual a ideia que o movimento social tem hoje? É que a gente, a partir da eleição de 2020, a gente possa se fortalecer no município com candidatura orgânica do movimento sindical, com candidatura de pessoas que de fato representam esse movimento, principalmente o fortalecimento da agricultura familiar, para que a gente possa transformar o Brasil na eleição de 2022. Porque, infelizmente, os movimentos sindicais, os movimentos sociais, a sociedade de um modo geral, está sendo muito atacado nesse momento, principalmente por esse governo que aí está. E para que a gente possa haver uma transformação para 2022, é preciso que essa transformação comece nos municípios. E por isso que, na verdade, eu fui um soldado convocado para assumir essa nova missão. Luiz Damião vai estar representando que... você falou já, não foi partido do PT aqui em Lagoa de Itaenga. E o nome, assim,
a pré-candidato ao executivo, quem Luiz Damião está, o PT de Luiz Damião, por exemplo, está todo ao seu redor nesse projeto ou é só você? Não, na verdade, Júlio, o PT hoje, segundo o diretório, vai se coligar com o PSB, né? Mas também dentro do partido foi definido que os candidatos poderiam ficar à vontade para escolher o pré-candidato a prefeito que quisesse. E aí, eu e mais alguns colegas do partido, a gente está caminhando com o Pedro e também tem alguns colegas que estão caminhando neutro. Mas você concorda com a decisão? O partido deixou bem os pré-candidatos bem acessível a tomar a decisão. Assim, um partido que hoje trabalha com essa questão da coletividade e foi bem acessível a essa questão de deixar os pré-candidatos bem à vontade para fazer as suas escolhas. Sendo Luiz Damião contrário à gestão, já que está de lado oposto, mas concorda você com essa decisão aí do próprio partido, dessa liberdade e de seus colegas de legenda estar caminhando contrariamente a você? Não, na verdade ele não está caminhando contrariamente a mim, porque desde o ano passado eu era muito assim admirador do PT, mas eu vim me filiar no PT no último PED, né, para concorrer junto com essa diretoria que aí está, a diretoria do Diretório Municipal, e sempre nas nossas conversas, no nosso diálogo, houve essa conversa de abertura e de deixar os pré-candidatos, até a gente propôs aí na rua uma neutralidade, né? Depois foi se discutido, mas é um partido muito de fazer a discussão. É um partido muito de se fazer a discussão, de se conversar, de se chegar ao diálogo. E se o caminho foi esse, eu já tinha deixado muito antes atrás, um ano atrás, eu já tinha deixado a minha posição. Eu já tinha me deixado a minha posição dentro do partido para que eu tomava. Mesmo dependendo da decisão do partido, eu seguiria por esse caminho. E até hoje eu estou seguindo, e nem por isso o partido vai me fazer qualquer tipo de rejeição, nem também aqueles que vão ficar neutros, e nem o partido também vai ficar, e nem nós que estamos seguindo o Pedro também vai fazer alguma rejeição com aquelas pessoas que vai caminhar com o PSB. É um partido bem democrático, é um partido que cabe todo mundo, que se identifica com ele, e a gente deixa o pessoal bem à vontade, como foi a decisão do diretório. Olha, estou conversando hoje com Luiz Damião, ele é pré-candidato a vereador aqui de Lagoa do Itaenga, representando o PT, né, em nosso município. E você falou aí que o seu apoio vai ser direcionado a também o pré-candidato, que já falou inclusive nesse programa, Pedro Epifânio, pré-candidato a prefeito de Lagoa do Itaenga. O que Pedro Epifânio tem dito para você, né, tomar essa decisão e agora partir de mãos dadas com ele nesse projeto? Na verdade, quando eu disse a você que eu fui convocado para essa missão, Pedro se identifica comigo pelo seguinte: Pedro já é sindicalista do sindicato, já ocupou cargo naquele sindicato, já militou aqui, para você ter uma ideia, na greve de 2005. Ele e Edinaldo, hoje o nosso popular Nico, né, o grandioso psicólogo, ao qual eu mando um abraço, né? Eles assumiram um papel muito importante aqui na luta dos trabalhadores. E, na verdade, a minha luta é a luta de Pedro. A gente se identifica pela questão de a gente ser muito igual nessa questão de movimento social, ver um diferencial. O destaque dessa questão de atenção no coletivo, como Pedro faz hoje como presidente da Câmara. Quer dizer, a gente, na verdade, se identifica dentro da realidade do que a gente faz. É uma pessoa que vem militando, feito eu, né? Hoje está como presidente da Câmara, mas todo mundo conhece a história de Pedro Epifânio, todo mundo conhece a história de Luiz Damião, que é uma história de militância dentro do movimento social, dentro do movimento social do município de Lagoa do Itaenga e fora do município de Lagoa do Itaenga. Olha, deixa eu aqui abrir uma exceção aqui, que o nosso amigo Luiz Damião está conversando, mas eu passei um recado, minha gente, em relação à reunião que vai acontecer para todos os cadastrados da cultura. Anunciou-se para segunda-feira, né? Mas em virtude de alguns movimentos que acontecerá, então essa reunião vai ser adiada
e vai acontecer na próxima sexta-feira, de hoje é 8, né? Hoje é 8, dia 18 de setembro, lá no Clube Municipal, no Itaclube Municipal, essa reunião referente aí aos cadastrados da cultura para falar sobre o auxílio do setor cultural em relação à lei Aldir Blanc. Tá aí dado o recado, hein? Não vai ser mais segunda, vai ser agora sexta-feira. Voltando com o Luiz Damião. E a sua comunidade, onde você se origina, Luiz Damião, lá no sítio Marrecos, onde também ali temos uma importante associação, né? Eu tive o prazer de conhecer a Associação Assim, né? Que tem mostrado um trabalho muito importante na produção de produtos orgânicos também de Lagoa do Itaenga. Eu tive o prazer de ir ali, na lavoura, entrevistar, né, pessoas que fazem parte desse setor de produção orgânico em nosso município. A sua comunidade, por exemplo, tem abraçado, no geral, a sua pessoa quando anunciou essa boa nova, Luiz Damião, pré-candidato a vereador em nosso município? Júlio, a comunidade é a minha base. Eu acho que aquela comunidade foi quem, na verdade, eu nasci na própria comunidade, me transformei aquela comunidade, vim desde 2000 que eu venho junto com aquela comunidade caminhando, vários projetos foi trazido para dentro daquela comunidade. 2007 a gente conseguiu trazer aqui para dentro da comunidade do Marreco uma coisa que não tinha no município de Lagoa do Itaenga em lugar nenhum na zona rural, que foi internet via satélite. Foi um sucesso. 2007 começou a chegar os primeiros projetos naquela comunidade, que foi a primeira cisterna Caçodão. Me lembro hoje com o professor Guilherme da universidade, e a minha pessoa ficou de dizer assim, de escolher aonde seria o produtor que ia ser instalado aquela cisterna. Escolhi com o maior orgulho. Chegou as primeiras caixas d'água, chegou as primeiras bombas e eu fui distribuindo com os agricultores. 20 anos que construí junto com aquela comunidade, consegui me projeto de 20 mil reais, 10 mil dólares transformado de 10 mil dólares canadenses. Em 2012 transformado em real, ficou 20 mil reais. 2015 conseguimos, através de projeto, a reforma da associação, aquela estrada, vários equipamentos, como você teve a oportunidade de fazer, de ver pessoalmente. Trouxe também em 2015, fui para Belo Horizonte buscar um prêmio de 20 mil reais, aonde a gente foi contemplado com vários empreendimentos de Pernambuco, em boa prática de economia solidária, aonde a gente fez aquela cobertura. Tenho lutado desde essa época com cada um agricultor daqueles, da nossa comunidade. E a comunidade é minha base. Estou lançando o meu trabalho, a comunidade sim tem me apoiado. Agora, eu vou dar um exemplo aqui muito claro, que a gente nem sempre, quando a gente faz as coisas, é pensando que vem a retribuição. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui. Dos 10 leprosos que Jesus curou no caminho, apenas um voltou para agradecer. Mas nem por isso Jesus deixou de continuar a sua missão. Do mesmo jeito eu não faço nada para que depois eu possa estar cobrando ou possa estar dizendo você vai ter que fazer isso ou isso. Eu faço porque, na verdade, eu me sinto um missionário de transformação de vida. E eu tenho certeza que a transformação que eu fiz na vida daquela comunidade, na vida de cada um daqueles agricultores, hoje eu não me arrependo. E se fosse para fazer, voltar lá 2004 com certa, 2002 com certa, eu voltaria e fazia as mesmas coisas. Na vida sempre há disputa. Na vida sempre há concordância e desconcordância. E há aquele que segue e aqueles que não seguem. Mas hoje, o que me levou para o mundo, o que me levou para estar no sindicato hoje, o que me levou para, de certa forma, ser referência a nível de estado e a nível nacional foi aquela comunidade. Que eu bato no peito e tenho o maior orgulho de dizer que sou do Marreco, sou agricultor, sou matuto da roça e moro naquela comunidade. E o que eu puder fazer pela aquela comunidade, eu faço e tenho certeza que muita gente daquela comunidade que puder fazer comigo também faz. Deixando claro também, você
quer dizer que também alguns que moram naquela comunidade estaria sendo ingrato com os trabalhos de Luiz Damião? Nenhum momento eu falei isso. Nenhum momento eu falei isso. Eu apenas respondi o que você me perguntou, tá entendendo? E o pessoal tá aqui, né, participando com a gente também, Luiz Damião, e gosta de provocar o fogo cruzado, né? Que eu disse, aí. Quando o Luiz Damião chegou por aqui, deixa Luiz Damião, tu vai vir por aqui, agora vai ter pedras, né? Pedras também, e quem tá na chuva de fato para se molhar. É para se molhar. E essa briga é grande, né? Briga é grande. Aí quando se coloca o nome para representar um determinado grupo de pessoas, né? Tem também aqueles que poderão, né, cobrar, né, algumas coisas que você pode ter feito ou não, dentro do que eles possam entender. Como chegou aqui uma pergunta, dizendo assim, boa tarde, Júlio, boa tarde, Luiz Damião. Quando vi anunciar sobre Luiz Damião, sobre colocar o nome dele aí eu me recordo-me que teve também um problema com a atual gestão sobre danos ao patrimônio público. Procede, Luiz? Aqui está o cidadão, acho que é da sua comunidade. Na verdade, Júlio, isso aí já foi esclarecido, eu já estive aqui no programa, já falei sobre isso várias vezes. Né? Eu acho que já é passado. Naquele momento, eu acho que assim, o único prejudicado nesse processo foi eu. E sabe o que foi que Deus me disse, Júlio? Deus disse, Luiz, aquieta o teu coração, que o que é teu está guardado. Sabe o que foi que Deus me deu? Que eu já tive aqui, na última vez que tive com você, eu disse o seguinte, Júlio, hoje eu cavei meu poço, hoje eu tenho minha própria água, e hoje eu tenho certeza que não basta só essa pergunta, mas seria bom que você fosse na própria comunidade e assistisse e ouvisse do povo, né? Agora, claro, naquele momento, o único prejudicado, e o único prejudicado estava sendo eu estava reivindicando uma coisa que foi minha. Não é patrimônio municipal, porque eu, assim, para esclarecer, está dentro da nossa propriedade. E até hoje o município não apresentou nenhum documento dizendo que é patrimônio do município. E para mim isso está caso encerrado. A comunidade está sendo contemplada. Deus me contemplou com um. Me sinto muito feliz hoje porque tem momentos na vida que a gente também cai. A gente é ser humano, a gente erra, a gente faz alguma coisa. Mas eu estava fazendo naquele momento, Júlio, dizendo assim, gritante. Teve prova aí, teve vários depoimentos de vereadores que foram na minha comunidade, constataram a real situação que eu estava passando naquele momento. E para mim aquilo é coisa do passado. Eu abraço a causa daquela comunidade. Se puder, não é só esse, mas como eu já falei aqui em outro momento, a gente tem mais dentro da nossa comunidade. Eu acho que hoje um dos proprietários dentro do município que mais doou terra para se fazer poço para abastecer a comunidade foi o meu pai e a família, tanto da Camboa quanto dentro da própria comunidade, o meu feito dentro da comunidade. Assim, dentro da política, claro que vai ter que vir. Agora, querer julgar, querer sacrificar Luiz Damião por um ato, aí assim, vamos trazer a parte boa, que Luiz Damião relatei aqui um pouco, né? Dentro da comunidade, dentro da transformação, dentro da coletividade que Luiz Damião foi. Vamos falar um pouco também dessa parte boa, né? Porque nenhum ser humano é perfeito, não é isso? Luiz Damião está aqui para estar respondendo, está aqui para colocar a sua cara a tapa, né? Que a política tem sido isso, né? Ou você encara ou você foge. Exatamente. E Luiz Damião está aqui para responder, está aqui para dizer ao povo que ele está com toda a coragem para disputar esse pleito eleitoral como pré-candidato a vereador, não é isso, Luiz Damião? Júlio, eu já participei de audiência, de conferência. Quem foi já conferência aqui de Lagoa Taenga para Brasília sabe o que é palada. Assim, sabe o que é difícil lá dentro? Você tá com 27 estados e ter estado muitas vezes, principalmente dentro da economia solidária, ter estado do Rio Grande do Sul que a gente constrói todo um documento e o estado do Rio Grande do Sul chega com aquele monte de cabra lá, aquelas pessoas lá do Rio Grande do Sul são tudo grande, querendo impor uma proposta que eles têm diretamente e a gente tem que encarar. Muitas vezes isso brigar mesmo. Eu tive uma vez. No grito na palavra. E muitas vezes teve uns colegas meus que ainda levou umas tapas, né? Ainda levou uns empurrão. Tá entendendo? Dentro de um conflito. Aí assim, se um caba hoje, se ele não tiver na veia o sangue de defender, o sangue de lutar, que eu tive, eu vou falar uma história muito simples, Júlio, pra você.
Eu viajei muito. Hoje o que a comunidade tem, graças a Deus, eu construí junto com a comunidade, mas foi muita viagem. Eu vou relatar um fato aqui que uma vez aconteceu comigo. Foi quando eu fui buscar esse prêmio de 20 mil reais em Belo Horizonte. De Belo Horizonte para Santa Maria é 6 horas de viagem. No retorno, no sábado, no domingo, a gente saiu lá de 4 horas da manhã da pousada. Chegou de 10 horas no aeroporto. Rapaz, todo mundo saiu, de vários estados, todo mundo viajou. Eu fui lá fazer meu embarque. Quando eu não tinha mais contato de ninguém, quando eu fui fazer o meu embarque, eu sem identidade. Rapaz, naquele momento eu me senti sem mundo, me senti sem pé. E a moça disse, não faz o seu embarque sem a sua identidade. Eu disse, meu Deus do céu, se eu deixei na pousada. Aí ali mesmo abri a bolsa dentro do aeroporto ali no desespero. Fui no bolso, fui no outro, fui no bolso, fui no outro. Graças a Deus minha identidade estava. Eu vou dizer uma coisa a você, eu olhando, eu digo, rapaz, eu tô tão longe de casa. Mas me bateu assim uma coisa, naquele momento assim, eu chorei. Chorei e muitas vezes eu me perguntava, eu digo, meu Deus, será que às vezes vale a pena fazer tanto sacrifício? Você muitas vezes se doar. Muitas vezes eu ligava para casa quando minha menina era pequena. A minha esposa dizia assim, Luiz Damião, as meninas estão com febre. Levasse para o médico. O médico levei para o hospital. E o médico disse que isso é emocional. Porque assim, o apego do filho com... Muitas vezes eu saía de uma viagem, chegava, vinha para outra. Mas tudo o que eu fiz, e assim, tem momento que você para, e nesse momento quando eu tava lá, só ia viajar de 2 horas da tarde, cheguei no aeroporto 8 horas da noite em Recife, sozinho, eu disse, será que vale a pena? Tanto sacrifício, deixar a família, hoje eu tenho a maior admiração pela minha esposa, porque me deu força, minha filha hoje reconhece. Mas eu garanto a você, mesmo diante de tanto desespero, de tanta dificuldade que eu passei, tantos momentos difíceis, às vezes minhas filhas doentes, tudo mais, mas nenhum momento, e se fosse para fazer tudo de novo eu faria, porque o que me orgulha hoje é transformar a vida, e essa é a missão do Luiz Damião. Não sei, muita gente diz que tu sou fraco, muita gente diz que tu sou besta demais, sou não. Eu acho que Deus, quando dá uma missão a você, para você ser, para você não adianta obstáculo que não vai desanimar, não vai tirar seu desânimo. E depois da associação que também me deu um ano para o sindicato, aí aqui no sindicato me deu mais força. E se Deus quiser, primeiramente Deus, o povo de Lagoa do Itaenga me der a oportunidade de eu representar principalmente ao povo mais simples, mais humilde desse município, vai ver que tem ali uma pessoa que de fato luta, veste a camisa e não é pessoa de se vender e não é pessoa de se trocar por moeda não. É homem, eu aprendi isso com meu pai. O meu grande líder hoje é Damião Eugênio Barbosa, com 92 anos, tá lá no sítio. É a minha maior liderança, minha maior força. Teve momento que eu quis desistir, Júlio. Teve momento que eu quis desistir, conversando com ele disse o seguinte: homem, se a gente não comer da comida, a gente não sabe o gosto que tem. Quando meu pai disse isso, ele com 92 anos, e olha que foi uma pessoa que sempre honrou com a sua palavra, sempre honrou. Muitas vezes meu pai era muito assediado lá pro grupo político, e meu pai sempre honrou, e eu sempre observava isso. Ele é o meu grande inspiração, porque eu via essa liderança que eu sou hoje, era meu pai no passado. Era meu pai no passado. Isso para mim é muito gratificante. Você tá entendendo? Estamos aqui com o Luiz Damião hoje, conversando sobre política, ele que se coloca como pré-candidato a vereador de Lagoa do Itaenga, e o pessoal está aqui gostando da conversa, viu? Quer também provocar o fogo cruzado ainda mais para Luiz Damião. Olha, qual a proposta? Pergunta a ele aí qual a proposta, algumas perguntinhas chegou nesse mesmo sentido. Pergunta a ele aí qual a proposta que ele tem para a agricultura familiar do nosso município, porque ele passou por 2 gestões dentro do sindicato, mas não vi nada sobre políticas públicas para a agricultura familiar. E também tem aqui essa outra perguntinha que diz, qual foi o objetivo dele apoiar Pedro Epifânio, porque eram inimigos os dois.
Olha, primeiro essa pessoa precisa entender o que é políticas públicas. O que para mim políticas públicas é todas aquelas ações que são desenvolvidas para o fortalecimento da agricultura familiar. Eu e o companheiro Edilson está de licenciado, mas uma das principais políticas públicas aqui dentro do município de Lagoa do Itaenga é o acesso ao crédito. E o sindicato, nesses últimos anos, que foi até explicado por Edilson nessa entrevista que ele deu a você, que o sindicato era o único órgão que estava fazendo. A DAP é uma política pública. O PENAS é uma política pública. O PAA é uma política pública. Dentro do projeto do financiamento, a gente conseguiu 6 poços, até o meu foi cavado com financiamento próprio. Muita gente lá da comunidade, muita gente do município de Lagoa do Itaenga tem acesso à política pública. Agora, o que precisa perguntar a Luiz Damião, Luiz como representante, o que é que Luiz Damião vai fazer para essas políticas públicas serem implantadas? Porque muitas vezes são aprovadas as políticas públicas e não são implantados pelos municípios. Por exemplo, o PENAS. Precisa estar sendo executado, mas precisa fortalecer. Precisa ter transparência. O PAA, esse ano, diante da pandemia, o PAA foi aprovado a nível nacional e a nível estadual para os municípios executar. Aí a importância de ter um cara que conhece e sabe quais foram as políticas públicas que foi aprovada e deve ser incrementada pelos municípios para estar cobrando. Muitas vezes, Júlio, eu não abro a boca como presidente do sindicato, porque ainda eu fico vulnerável. Mas como representante legítimo na casa, como vereador, eu posso cobrar muita coisa. Políticas públicas são muitas. E essas lutas das políticas públicas são lutas dos movimentos sindicais. Muitas vezes executadas pelo município, mas quem consegue essas políticas públicas junto ao governo federal é os movimentos sociais. Dá um exemplo aqui, Júlio Filho. Foi colocado aí o projeto emergencial. R$600, era 200 pelo governador, mas o ministro dele, pelo presidente, mas os deputados foram lá e botaram R$600. No primeiro projeto do emergenciais, todo agricultor familiar que tirou o projeto emergencial e perdia a qualidade de assegurado especial. O que é perder a qualidade de assegurado especial? É não poder dar acesso não ter acesso à previdência social. Porque ele se classificava ou como empreendimento individual ou como autônomo. O que foi feito? O deputado federal, junto com a bancada do PT, apresentou o projeto de lei 735, no qual, além de garantir aos agricultores e agricultoras a qualidade de assegurado, mesmo que ele recebeu o auxílio emergencial, mas também tinha muitas e muitas outras políticas que beneficiassem o agricultor familiar. Júlio, ser representante de uma categoria feita agricultor não é estar em casa, no zap, não é estar bobando, não. É estar acompanhando. Eu estou fora do sindicato. A semana passada foi a semana de mobilização contra o INSS. Para você ter uma ideia. Eu fiquei até triste quando eu sempre mantenho contato com o pessoal do sindicato dizendo o desespero das mães, dos pais de família. O INSS está negando assim, olha. Não quer nem saber. Parece que já tem uma carta lá, já manda copiada para todo mundo por igual. Falta de prova. 80% chegou em Pernambuco o interferimento ou negação de benefício, principalmente no auxílio doença. Aí Luiz Damião está dormindo? Luiz Damião não tem proposta? Luiz Damião não está atento ao que está acontecendo mesmo de licenciado do sindicato? Isso é que é uma pessoa vigilante. Assim, tem gente que acha que o que acontece em Brasília não é responsabilidade do município. A gente tem que estar sintonizado com Brasília. Ver o que é que está acontecendo lá em Brasília e ver o que é que vai repercutir no município. Aposentadoria, o recurso da aposentadoria hoje, dentro do município de Lagoa do Itaenga, é maior do que o repasse que vem do governo federal para o município.
conversei com gerentes anteriores aí do Banco do Brasil, e ele me falou do montante que é colocado. E eu já respondi com relação à pergunta a Pedro Epifânio. A gente não era inimigo. A gente disputou uma eleição no sindicato. Em nenhum momento a gente se declarou inimigo. A gente disputou a eleição em 2013, eu e Pedro Epifânio. Naquele momento, e também seu Adelino, também foi uma pessoa que também concorreu. E eu acho que naquele momento a gente estava numa disputa. Eu acho que pela experiência que Pedro vinha dentro do movimento sindical, estava até dentro da coisa anterior. E qualquer um que ganhasse naquele momento, eu acho que o sindicato estava bem representado. Mas o que trouxe, eu acho que o destacou mais Luiz Damião, foi a história. Foi a coletividade, esse processo. Dentro do sindicato, Júlio, apoiei muito mais a questão dos agricultores do município de Lagoa do Itaenga. Antes era focado muito mais na comunidade do Imbé e Marreco. Hoje tem barragem. Hoje tem várias pessoas da barragem. E Luiz Damião tem um projeto para a comunidade, para sim, né, a associação, que hoje eu sou sócio fundador, é o único sócio fundador que está lá. É uma proposta que está aumentando essa questão da agricultura orgânica e agroecologia no município. E eu sou um dos pioneiros, não digo que só eu, mas teve muito, que trouxe essa cultura para dentro do Lagoa do Itaenga. E há 20 anos está funcionando, porque tem começo, mês e fim. É um projeto de ampliação que eu já falei com as diretorias da associação, que a gente precisa ampliar aquela associação. Porque ela hoje é do Imbé, Marreco e sítio vizinho. Ela tem que se transformar uma associação a nível municipal. Porque aí a gente atende gente da barragem, do quartiz, e se puder, a gente ainda ampliar aqui para a Glória do Goitá, porque tem um amigo Silas, lá da Igreja Batista, aqui com a família de João da Pedra, né? Que Isso. também já tá. Tem a companheira professora, minha eterna professora Detinha, que também aqui está em Sapucaia, que também já está nesse processo de produção. São pessoas filhos de Lagoa do Itaenga. E assim, a gente precisa ampliar. A gente precisa... Luiz Damião não vai inventar roda. O eixo principal do Luiz Damião é a agricultura e as políticas públicas para a agricultura. Mas tenho certeza que vem aí colegas que focam muito a questão da saúde. Luiz Damião vai estar para apoiar, porque o movimento sindical não é só de agricultura, não. Hoje a gente tem também médico dentro do sindicato. A educação do campo. Eu tenho uma proposta para essas escolas que estão sendo desativadas. Eu sonho todo momento com aquela escola Santa Rita. Tem um projeto para ela. Se caso a gente chegar lá, ou caso não. Mas se quiser conversar com o Luiz Damião, o Luiz tem projeto para ela. As escolas da zona rural, também existe projeto para ela. Pequena, mini e agroindústria, agregação de valor na agricultura familiar, que hoje isso é um eixo importante. Estão desativadas, não vão deixar abandonado para não ser lugar de acoitar pessoas que talvez não tenham compromisso com a comunidade. Eu hoje, Júlio, estou fazendo mesmo em tempo de política, mas estou fazendo um curso de cooperativismo a nível nacional, online. É 350 participantes de todo o estado do Brasil. Pela CONTAG, pela Unicaf. Por que o cooperativismo? A associação, ela está perdendo a qualidade de poder comercializar produtos dos agricultores. E o forte é a cooperativa. Bahia, isso é muito forte. Outro estado do Nordeste é muito forte. Hoje eu tenho uma articulação a nível de Nordeste. Você teve aquela oportunidade de ver o encontro de produtores orgânicos lá na comunidade, que você foi e prestigiou. Agradeço muito. Luiz Damião hoje é um ser principalmente abençoado por Deus, mas ele tem uma articulação muito grande a nível eu não sou daquele que sai da divisa de Lagoa do Itaenga e me perco, não. E quando eu saio da divisa de Lagoa do Itaenga, eu acho que eu estou em casa, em qualquer lugar. Hoje, esse ciclo do sindicato, se eu quiser ir para Serra Talhada, para Triunfo, para Mata Sul, para Mata Norte, para o Agreste, eu sou acolhido. Se eu quiser ir hoje a nível de Nordeste, também sou acolhido. A nível
de Brasil. Quer dizer, Luiz hoje é uma figura que transformou não só a comunidade do Marreco, o município que contribuiu, que vem contribuindo para o desenvolvimento do município de Lagoa de Itaenga. Vamos dar um exemplo aqui, o projeto Entrega, lá do Centro de Artesanato, foi a articulação de Luiz Damião, junto com o companheiro Edson Oliveira. 1.200.000 reais. Eu cheguei na terceira reunião lá em Recife. Já estava certo para ir para o Agreste. Eu disse, oxê, o pessoal do Agreste nesse dia faltou. Eu fui até para a reunião do Conselho Estadual da Economia Solidária. Damião, o que é que tem de bom em Lagoa de Itaenga para a gente levar esse projeto para lá? Foi a pergunta desafio naquela época. E se a Edson Oliveira estiver escutando, ele sabe de que eu estou falando. Eu disse, o que a gente tem de bom lá, além do calor humano dos povos do Lagoa de Itaenga, tem um centro de artesanato. Se você olhar, você vai ficar bobo. Vamos visitar, vi uma comissão visitar. Falei com o meu secretário na época e a gente trouxe a visita. Gostaram. Vamos trazer o projeto, foi feito o trâmite e tudo mais. Não deu para sair ainda na gestão. Foi inaugurado por Lamartine. Muitas vezes eu via o companheiro Eric, Cademiro Monte, que trabalhou naquela diretoria do Centro de Artesanato, fazendo eventos. Josélio também, que participou muito naquele projeto. E muitas vezes o nome de Luiz Damião nem era lembrado. Mas eu não me sentia diminuído, não. A grandeza que eu me senti naquele momento foi que eu fui articulador e trouxe e estava vendo muita gente sendo contemplado. Esse é o meu prazer, de poder ajudar e de poder transformar. Olha, Luiz Damião é nosso convidado de hoje, né? Mas já está chegando ao final. Tem aqui uma perguntinha também, Luiz Damião. Pô, eu gosto de provocar você, viu? Quer ver você realmente, de verdade, aí, colocando fogo no programa, né? Olha, Júlio, pergunta aí para ele se ele não acha que vai tomar um prejuízo grande. O partido dele apoiando a gestão e ele tomando outra direção. E deixe suas considerações finais, Luiz Damião, e também você coloca seu nome, Luiz Damião. Essa é uma pergunta pessoal minha. Eu sempre estou fazendo essa pergunta daí para todo aquele que aqui chegar. Eu quero saber se eles vão ter coragem de falar desse sentimento. Você colocou esse nome aí para disputar a eleição para vereador em nosso município, pelo fato de que você estaria insatisfeito com alguns que ali estão na Casa Legislativa de Lagoa de Itaenga? Júlio, eu acho que a pergunta de que eu estou seguindo o Pedro, eu já respondi. O partido teve muito esse diálogo, né? A não ser que alguém venha aqui do partido dizer que é contrário ao que eu estou falando aqui. Eu sou hoje vice-presidente do PT no diretório municipal. E a gente teve esse diálogo. Eu fui muito aberto dentro do partido. Tinha gente desde o início que mesmo sem fazer a coligação com o PSB, sem ter decidido, porque tudo foi costurando para ser a coligação com o Pedro. Cheguei a conversar com o deputado estadual, Doriel Barro, presidente do PT estadual, com Carlos Vera, foi muito acessível e tudo mais. Mas depois houve uma conversa dentro do próprio diretório e seguiu para o PSB. Mesmo antes, tendo alguém que já era declarado que apoiava a gestão, eu nunca fui contra e nunca vi aquela pessoa indiferente dentro do partido por conta disso. É democrático, Luiz Damião. É democrático. Do mesmo jeito hoje que está vendo, eu não vejo prejuízo. Eu digo hoje que eu me identifico, porque é pessoa do movimento, é sindicalista, tem a mesma identificação. E Júlio Filho, Luiz Damião, o povo diz que Luiz Damião fala demais. E eu vou ser bem sincero. Muitas vezes eu senti a falta da representação da Câmara. Tá entendendo? E eu acho que se a gente não botar o povo como a nossa base, a gente não tem mandato não. Eu não tenho mandato no sindicato. Eu não tenho mandato em associação. Ninguém tem mandato não. Quem tem mandato é o povo. A força do político é o povo. E eu me decepcionei algumas vezes. Principalmente nas audiências, aí o pau quebrando. Na primeira, quando foi na época de Michel Temer, ainda deu alguns vereadores. Mas nessa última que o pau tava quebrando mesmo, que a gente tava vendo aí a exploração do governo em cima da população, querendo aumentar a idade dos homens para 65 e mulher para 50 e para 62. A gente foi à luta, o sindicato foi à luta, correu, brigou, fez movimentação em Recife, o povo foi. A gente fez uma audiência pública aqui, mandou convite
E a gente, quando chegou na hora de lutar, na hora de defender pelo povo, 4 vereadores esteve presentes. Pedro Epifânio, Maria Anunciada permaneceu, Eliel passou, fez sua fala muito importante, e foi, porque tem outro compromisso, Beto Agripino também, e os demais, na hora que o povo mais precisava. Graças a Deus, a gente venceu essa. Mas por isso que eu digo a você, Júlio, não é o que acontece em Brasília que o município não tem que estar presente, não. E eu hoje, sinceramente, por alguns, sim, por outros eu não me sinto representado. Por isso assim, eu estou tendo essa oportunidade. Eu decidi comigo mesmo. Nas últimas eleições, apoiei alguns candidatos a vereador. Não é ser radical, não. Eu deixo, ou é o meu nome, ou é o nome do meu irmão. E deixar bem claro aqui também, só um esclarecimento, que eu e Tota sempre a gente teve esse respeito muito grande. A gente está em palanque diferente, mas a gente está unido pelo sangue. E não é a primeira vez. Mas esse respeito entre eu e ele é tão forte. E eu tenho certeza que ninguém vai atrapalhar. E outra coisa também. Luiz Damião não está abandonando o sindicato. Luiz Damião foi convocado. E eu até disse numa entrevista que eu fiz essa semana. O bom soldado sempre é convocado quando a guerra está difícil. E a gente está passando por um momento difícil, principalmente a classe trabalhadora, e eu espero que eles entendam isso. E eu fui convocado para tentar ganhar essa guerra. Uma andorinha só faz verão? Não. Mas a gente vai construindo, se juntando, e a gente vai se fortalecendo. Quero deixar aqui um forte abraço, agradecer a você. E pode ficar certo, eu estou à vontade. Futuramente eu vou participar também da sua entrevista na Folha. Vou me sentir muito bem à vontade. Vou me sentir, porque a história de Luiz é uma história aberta. Eu não preciso me reinventar hoje para dizer ao povo que eu sou bonzinho. Tem os meus defeitos? Tem. Como todos têm. Esperar que todos vão entender que eu vou agradar todo mundo, de jeito nenhum. Nem aquele criador, né, agradou todo mundo. Imagine nós que somos falhos, que somos seres humanos. Deixar um forte abraço ao povo que é de Lagoa do Itaenga e vamos à luta. É Luiz Damião que passou por aqui nesta sexta-feira abençoada. Muito obrigado, gente, é boa. Mais uma vez reforçando, né, que é a população de Lagoa do Itaenga aqui, que amanhã é dia 12, né? Ah, rapaz, é dia 12, né? Vai ser às 17 horas, que eu falei no horário aqui, desculpe aí, minha gente. Então, é das 17 horas, a partir das 17 horas, essa convenção do PDT que vai acontecer lá no Sintraf, né? E o povo está convidado para assistir a essa convenção a partir das 17 horas lá no Sintraf, tá certo, minha gente? Que fica de frente ao armazém, a Tota do armazém, o armazém de Tota, ali das proximidades do Centro de Artesanato. Valeu, Luiz Damião, um abraço para você, né? E vamos seguindo com fé em Deus e pé na estrada. Esse foi o programa Itaenga Notícias. Vem aí, Manuel Antônio e a Tarde Super Brega. CYX 824, Rádio Comunitária.